Nesse momento, o mercado de fundos imobiliários até tá 2% para cima nesse ano aqui, só que teve momentos em que ele chegou a cair quase 4%. E mais relevante do que isso é quando a gente olha para o IFIX comparado com os outros índices do mercado. É aí que a gente vê que os fundos imobiliários estão perdendo para a inflação, estão perdendo para o CDI, estão perdendo para o S&P e até para o dólar. E isso acontece ao mesmo tempo em que muitos fundos imobiliários estão reduzindo o seu pagamento de dividendos, como acontece no caso do MXRF11, por exemplo. E ainda mais, o governo começou a falar mais seriamente sobre a taxação de dividendos dos fundos imobiliários, o que pioraria ainda mais a situação. Será que a gente está perto de uma grande crise no mercado de fundos imobiliários? Será que vale a pena mesmo se manter comprando esse tipo de ativo? É isso que a gente vai ver no dia de hoje. Antes de mais nada, é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo nos mercados como um todo, porque isso afeta diretamente os fundos imobiliários. Como eu te mostrei nessa figura aqui, o IFIX subiu pouco mais de 2% nos últimos 30 dias, no time frame mensal, e foi justamente isso que colocou o IFIX para ficar positivo nesse ano, porque na verdade ele estava no 0 a 0 até 30 dias atrás. Algo muito parecido acontece com o Ibovespa, que subiu mais de 4% nos últimos 30 dias, mas no ano ainda está negativo em quase 4%. Enquanto isso, o S&P 500 sobe quase 15% e o dólar sobe quase 13%. Inclusive o CDI está subindo mais de 5% e a inflação também está acima do IFIX. E o que está no foco do mundo nesse momento, para as altas, principalmente internacionais, são as empresas de tecnologia, chamadas das Big 8. Basicamente todas as empresas de tecnologia que estão ligadas ao setor de inteligência artificial, como Nvidia, Microsoft, Google, Amazon e algumas outras. Foram elas que representaram praticamente 80% da alta do mercado do S&P lá fora. Só que dentro disso tudo, outro assunto que começa a movimentar os mercados é a nova expectativa para as eleições lá nos Estados Unidos, onde muita gente já olha para o Trump como o principal candidato a vencer as eleições, principalmente na semana em que o Biden anunciou ao público que desistiu da sua reeleição e vai colocar a Kamala Harris ali no seu lugar. E aí essas novas tensões causam incertezas no mercado que trazem volatilidade para os preços. E quando a gente fala de economia lá nos Estados Unidos, o que ainda preocupa muito é a inflação, que está acima do patamar histórico que eles estão acostumados. Mesmo com a desaceleração recente, a preocupação ainda existe. E a gente consegue ver isso de forma mais clara ainda nesse gráfico, onde em março a gente viu um pico ali da inflação 12 meses nos Estados Unidos passado em 6%, e nesse momento ainda está em 3,3%, que olhando para o histórico abaixo de 2% de inflação dos Estados Unidos, ainda é alto. Já no Brasil, para quem não lembra, a inflação é pauta desde o ano passado, onde muita gente questionava por que o Brasil ainda tem um juro tão alto, sendo que a inflação está mais controlada. Ou seja, existia não só uma pressão, mas uma expectativa para que a taxa de juros ela caísse um pouco mais rapidamente aqui no Brasil. Só que essa queda tão acelerada assim, ela não veio. Tanto é que na última reunião do Copom, o Banco Central manteve a taxa de juros em 10,5% ao ano e colocou um fim ao ciclo de corte. Mesmo com o IPCA nos últimos 12 meses na casa de 3,7% ao ano, considerado ali controlado por muitos. E pra gente lembrar por que os juros não caem tão rápido assim, no momento em que o mercado quer, a gente precisa lembrar do momento fiscal que o Brasil vive. Afinal de contas, o governo atual está muito mais preocupado em aumentar os gastos do que cortar os gastos. Por isso que a gente vê uma briga ali do Fernando Haddad com o presidente Lula, um tentando convencer o outro se faz sentido cortar gastos ou não. E isso tudo acontece mesmo com uma alta muito forte do dólar esse ano, a gente já falou sobre isso. E quando o dólar normalmente sobe, a pressão política ela aumenta, uma vez que o dólar acaba trazendo inflação para quase todos os produtos do Brasil. Todo esse jogo fiscal e moeda mais fraca faz a percepção de risco no Brasil subir, e é por isso que a gente vê taxas do Tesouro Direto subindo também. Afinal de contas, é preciso pagar uma remuneração maior para que alguém queira investir nos cofres públicos nacionais. Então a gente tem um momento onde as incertezas lá nos Estados Unidos começam a aumentar novamente, a inflação não está controlada. Aqui no Brasil a gente está com a inflação do curto prazo controlada, mas com um fiscal muito duvidoso. E aí, compilando tudo isso, o que é que isso significa para você, investidor, e o que é que pode ter a ver com a futura crise de fundos imobiliários? E na verdade o que a gente vê aqui é a diferença entre expectativa e realidade. Lá no final de 2023 existia uma expectativa muito grande e otimista para o mercado de fundos imobiliários, esperando que muitos deles disparassem em 2024, principalmente atrelado à expectativa da queda da Selic, que deveria ser mais acelerada. E olhando para o mercado de fundos imobiliários em específico, o que a gente vê é uma correlação negativa do IFIX com a Selic, ou seja, quando a Selic cai, a tendência é que o mercado de fundos imobiliários e de renda variável como um todo se valorize aqui no Brasil. É o que aconteceu no ciclo de cortes ali depois de 2016. Da mesma forma, o mercado ficou bem de lado aqui no ciclo de alta dos juros entre 21 e 22. Então, sim, a variação dos juros afeta diretamente o mercado de fundos imobiliários, e vamos olhar
olhar mais especificamente para cada um dos setores. Se a gente olha para os fundos imobiliários de papel, que basicamente são fundos de crédito, eles têm um composto de ativos de renda fixa dentro deles. Normalmente, nesses fundos, quando a gente vê uma Selic, uma inflação mais alta, a gente espera um dividendo mais alto também, já que, na grande maioria dos casos, o dividendo é atrelado justamente a esses indexadores. Eu peguei esse exemplo do MXRF aqui, e o que a gente tem de taxa média do fundo, ou seja, o que ele distribui de dividendos, é de CDI mais 2,7 ao ano, isso em 26% da carteira dele, e de IPCA mais 7,92, isso em 61% da carteira dele. Ou seja, se o CDI está mais alto, esse fundo vai pagar um dividendo maior. Se a inflação está mais alta, esse fundo vai pagar um dividendo maior. Agora, se isso aqui cai, ele vai pagar mais baixo também. E é justamente o que a gente vê acontecendo agora. A Selic foi caindo, a inflação também, e é por isso que o MXRF caiu de 12 centavos para 10, o que pode cair ainda mais nos próximos meses. Ou seja, os dividendos dos fundos de papéis, eles têm uma correlação positiva com taxa de juros e com inflação. Quando Selic e inflação sobem, eles vão tender a pagar um dividendo maior. Agora, a cotação dos fundos imobiliários de papel, eles têm uma correlação negativa com a expectativa dos juros futuros. Ou seja, se o mercado está prevendo que a taxa de juros vai se manter alta ou vai subir no futuro, é natural que a cotação dos fundos de papel caiam. E é justamente todo esse contexto que eu te apresentei aqui até agora. A gente esperava que a Selic fosse cair mais, agora a gente já vê uma Selic estável, podendo até subir, caso necessário. E isso aqui causa o que a gente chama de marcação a mercado nos títulos de renda fixa. Basta a gente olhar para o Tesouro Direto, Tesouro IPCA+, e ver que no final de 2023 ele saiu de uma cotação de R$ 2.300 por título para uma cotação de 2.216, ou seja, uma queda de mais de 5% ali num período curto. Na renda fixa, isso é bastante. E isso acaba acontecendo também nos fundos imobiliários. Olhando ainda o caso do MXRF11, que é o exemplo de fundo de papel que a gente está colocando aqui, o valor patrimonial por cota caiu comparando os últimos 12 meses com o mês de abril de 2024 aqui, por exemplo. Isso aqui se reflete na queda da cotação do fundo em quase 3% nesse ano. Assim como outros fundos de papéis que caem ainda mais. O caso do VGHF11 cai mais de 5,5% nesse ano, justamente pelo que a gente está apontando aqui. O resumo da ópera para os fundos imobiliários de papel é que a Selic permanecendo estável, um pouco mais alta, isso é positivo para os dividendos, mas é negativo para a cotação dos fundos. Agora, olhando especificamente para o mercado de tijolos dos fundos imobiliários, a gente vê algo muito parecido acontecendo com a cotação desses fundos atualmente. Olha o que está acontecendo com o XPLG, que está caindo mais de 4,8% esse ano. Olha o que está acontecendo com o HGRE, fundo de lajes corporativas, que está caindo quase 11% esse ano, justamente pela expectativa de alta na curva de juros futuro. Quando a gente olha para os dividendos dos fundos de tijolos, o que a gente vê é que a maioria deles vai ter um reajuste anual do aluguel dos inquilinos dele. Olha esse exemplo aqui do HGLG11, onde ele tem basicamente 84% da sua carteira de inquilinos corrigindo a inflação IPCA ano a ano e outros quase 15% em inflação IGPM. É natural que, se o IPCA e o IGPM vierem mais baixos, o reajuste no aluguel desse fundo vai ser um pouco menor. Então o dividendo vai crescer, mas vai crescer pouco. Então, nesse cenário, onde os juros podem inclusive voltar a subir, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, por todas essas demandas com inflação, o que pode dar uma travada no mercado imobiliário, o que é que você, investidor, tem que fazer? Como é que você tem que encarar isso aqui e se isso vai causar uma grande crise ou não? E bom, se você já me acompanha aqui no Seu Dividendo, acompanha o nosso trabalho no Clube do Valor, que é a empresa a qual eu sou sócio, você deve saber que a gente gosta de investir com base em estratégias sistemáticas. Porque tudo que a gente viu aqui foi narrativas, notícias, e sim, isso impacta o mercado. Só que isso não pode ser um critério para você tomar a decisão de comprar ou de vender um ativo. Vamos olhar exclusivamente para números agora, sem falar mais nenhuma narrativa. E o primeiro número que a gente quer olhar aqui é o preço por valor patrimonial, a principal métrica usada para saber se os fundos imobiliários estão na média mais caros ou se estão na média mais baratos. E se a gente separa o PVP médio por setores dos fundos imobiliários aqui no Brasil, o que a gente vai ver é que o maior setor atualmente é o de recebíveis, ou seja, fundo de papel. E o que a gente vê atualmente é que, na média, o valor de mercado está abaixo do valor patrimonial desses fundos de papel em 4%, já que o PVP médio está em 0,96%. Ou seja, o setor de fundos de papel, na média da Bolsa Brasileira, estão baratos, estão mais descontados do que deveriam. E aí, se a gente continua olhando essa tabela, a gente vê setores ainda mais descontados. O setor de galpão logístico está 9% abaixo do valor patrimonial. Setor de shopping centers, 20%. Laje corporativa, 32%. E aqui a gente continua
continua com os setores menos representativos da bolsa, mas praticamente todos estão abaixo do valor patrimonial. Então, resumo da ópera dessa tabela é que o mercado de fundos imobiliários, em média, está barato. E aí vamos usar um relatório do BTG Pactual aqui para a gente olhar também para a média de dividendos distribuídos em cada um desses setores. Começando aqui com os de maior representação no índice FIX, que são os fundos de recebíveis, depois galpão logístico, depois shopping center, depois laje corporativa. O que a gente vê é que o dividend yield anualizado para os fundos de papéis, por exemplo, está em quase 13%. Já para os fundos de galpão logístico estão em 9,8%. Fundo de laje corporativa, 9,8%. Fundo de shopping center, 9,8%. Fundos de lajes corporativas, 11,7%. A gente está vendo o mercado na média barato, enquanto a média de dividendo ainda está acima de 8%, de 9%, o que é um bom número para esse tipo de fundo aqui. Se a gente usar a planilha inteligente de seleção de fundos imobiliários aqui do Clube do Valor, na aba análise comparativa, a gente pode colocar 3 fundos de setores diferentes aqui no Brasil. O HGBS, fundo de shoppings da Rede Grifo aqui no Brasil, o BTLG, que é um fundo de logística do BTG Pactual, e o Iridium, que é um fundo de papel. O que a gente vai ver é que os 3 na média estão com um PVP abaixo de 1, o Iridium ali se destacando em 0,8. Tudo isso enquanto o dividendo dos últimos 12 meses está 9% aqui para o BTLG e mais de 10% para os outros dois. Já se a gente olha para a aba de análise individual e coloca o HGBS, por exemplo, o que a gente vai ver é que nos últimos 24 meses a performance desse fundo bateu o IFIX por 25%. Então existe uma performance positiva aqui no fundo como esse. Nessa parte de baixo é possível ver a quantidade de imóveis que tem no fundo, que representa mais 71%, e outros quase 20% ali em outras cotas de fundos imobiliários. Esse é um fundo de tijolo com uma vacância controlada em 5,7%. Tudo isso enquanto o preço-valor patrimonial está em 0,96. Inclusive, essas abas dessa planilha, que tem muito mais coisa, dá para você dar uma fuçada aqui nessa planilha, ela vai ficar gratuita para vocês fazerem download e fazerem as suas próprias análises fundamentalistas baseadas em dados com os fundos imobiliários do Brasil. Lembrando que a nossa equipe atualiza essa planilha diariamente para te ajudar ainda mais a ser mais assertivo com as tuas análises. Você pode baixar essa planilha gratuitamente nesse link que eu vou deixar aqui em cima ou no primeiro link da descrição do vídeo. Então, de formas pontuais, a gente consegue ver alguns fundos especificamente baratos ali. Vamos olhar agora para o IFIX no longo prazo para a gente entender quais são os ciclos que a gente viveu nos últimos anos. Nessa imagem aqui, a gente vê claramente o IFIX entre os anos de 2012 até 2016, viveu um ciclo de 5 anos onde ele ficou basicamente de lado, tanto contando valorização quanto dividendo dos fundos imobiliários. Logo em seguida, a gente viveu um ciclo de 4 anos de alta entre 2016 e 2020, mais ou menos, até vir o começo da pandemia. Então, aquele foi um ciclo ali de momento difícil para o fundo imobiliário e momento de bonança para os fundos imobiliários, onde em 4 anos a gente viu uma alta de 143%. E aí, de lá para cá, a gente viu um ciclo diferente. De 2020 até 2024, mais ou menos, a gente viu um ciclo de lateralização novamente para os fundos imobiliários e uma alta que começou no final de 2023 até agora, que dura cerca de 1 ano e tá levando o mercado para cima em 22% até agora. E aí fica a pergunta, será que essa alta daqui para frente ela vai continuar? Ela vai parar? A gente vai viver um ciclo de mais lateralização? Me conta você o que você acha. Vai acontecer o que com o mercado de fundos imobiliários? A gente continua na alta? E a próxima pergunta é, qual é a forma correta de investir nesse momento? E essa eu te ajudo a responder. A melhor forma de investir em fundos imobiliários agora ou em qualquer momento é permanecer posicionado, mas não só em fundos imobiliários. Vou te mostrar um exemplo de modelo de carteira que é sugerida para investidores arrojados, que o ideal seria seguir uma alocação parecida com isso aqui, ó. 25% da carteira em ações do Brasil, outros 25% em ações internacionais e outros 25% em fundos imobiliários, enquanto o restante estaria em renda fixa. Ora, com uma carteira dessa aqui, caso o dólar suba mais, você acompanha na parte dolarizada da carteira. Mas caso o dólar comece a retornar, né, desvalorizar nesse momento, a tendência é que a bolsa no Brasil suba, tanto nos fundos imobiliários quanto nas ações do Brasil. Você ia pegar essa alta também. Caso a Selic e a inflação subam, como a gente falou no cenário aqui, você ganha na renda fixa. Ou caso a Selic e a inflação caia, normalmente bolsa vai subir e a tua parcela pré-fixada de renda fixa também vai te pagar mais. Por isso que uma boa estratégia de uma carteira como essa aqui é chamada de all weather, ou seja, ela performa bem em qualquer tempo, qualquer cenário do mercado. E foi justamente o que aconteceu quando a gente olha para o histórico de uma carteira como essa, usando as estratégias que a gente usa aqui no Clube do Valor. Se a gente joga exatamente esse modelo numa simulação dos últimos 20 anos, a gente vê uma taxa de retorno de quase 16% ao ano, e mesmo se a gente já desconsidera a inflação e as taxas de serviço, a gente vê uma alta de IPCA mais 8,6 numa carteira como essa. De forma gráfica, é por isso que ela fica tão distante aqui do CDI e até do Ibovespa nesse período, com rentabilidade praticamente 3 vezes mais. E eu vou te falar, melhor do que a performance de uma carteira de investimentos como essa, é você ter certeza absoluta do que comprar e do que vender sempre. Qual é a hora certa de comprar dólar? Qual é a hora
certa de comprar renda variável, se é para comprar fundos imobiliários ou se é para comprar renda fixa. E isso serve principalmente se você não tem tempo suficiente para acompanhar o mercado financeiro ou não se sente seguro o suficiente com o teu conhecimento para fazer a tua própria estratégia de investimento. E se esse for o teu caso, eu preciso te convidar para uma análise gratuita de carteira. É nela que eu vou separar um dos meus especialistas de investimentos aqui do Clube do Valor para que ele olhe para a tua carteira durante 1 hora no teu caso individual. No fim, ele vai te entregar um plano detalhado para que você possa seguir e investir cada vez melhor, acelerando o teu processo de liberdade financeira. Como tudo isso é gratuito, você não tem nada para perder. No mínimo, você vai ter uma segunda opinião profissional de uma pessoa que trabalha com isso há anos. Se você quiser participar da nossa análise de carteira gratuita, é só preencher um brevíssimo formulário que vai aparecer no link aqui em cima ou no segundo link da descrição do vídeo. Então, assim, mesmo que o mercado de fundos imobiliários continue de lado, não valorize mais agora, existe uma forma certa de investir em fundos nesse momento. Não é não investir. Nunca é não investir. O importante é você ajustar a proporção de acordo com o teu objetivo de investidor. Beleza? Te mostrei tudo sobre o mercado de fundos imobiliários. Agora, se você é uma pessoa que quer colocar mais renda fixa, inclusive um CDB de 200% na tua carteira, você pode olhar esse vídeo aqui que eu botei se vale a pena, tudo isso sobre lá. Tô te esperando.